sobre provas em espécie, e o tema dele é prova testemunhal e a sua produção. Os alunos que participam desse trabalho é a Ana Tamires, o Ítalo, o Valdemir e eu. Bem, o que é a prova testemunhal? A prova testemunhal, ela é a oitiva de um terceiro que é alheio à causa, ou seja, ele presenciou a causa de alguma forma, ou, por um exemplo, ouviu, né? Não estava presente, mas ouviu, como, por exemplo, no caso de um vizinho que escuta uma violência doméstica, né? Às vezes ele não estava presente quando o ato aconteceu, mas escutou. Essa testemunha, então, é chamada para depor em juízo, e informar coisas que são relevantes para o processo, para que ele possa ter andamento. Os artigos 452 ao 463 do Código de Processo Civil, ele vai dispor sobre a prova testemunhal. O artigo 442, ele vai dispor o seguinte: a prova testemunhal é aquela que é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. A prova testemunhal, ela é admissível sempre, a não ser que a lei venha e diga o contrário. Como, por exemplo, o artigo 443, que ele vai dispor já algumas exceções para que não ocorra a inquirição de testemunha. Artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos. São quatro hipóteses. Já aprovados por documentos, já aprovados pela confissão da parte, que só por documentos podem ser provados ou só por exame pericial puderem ser provados, como, por exemplo, um teste de paternidade. Não tem como ouvir uma testemunha, sendo que só exame pericial pode provar tal fato. O artigo 444, ele age assim, em casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação. Certo? Esse artigo, ele solicita que é admissível a prova testemunhal. Em que momento? Né? Quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Aí, o 445, nele também é admitido quando o credor não pode ou não podia, né, moral ou materialmente, né, obter a prova escrita da obrigação. Certo? Em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel em razão de práticas comerciais no local, certo? Onde é contraída a obrigação. O 446, o que ele diz? Ele diz que é lícito, né, é aceito, né, que a parte prove com testemunhas nas seguintes situações, né? Inciso 1, nos contratos simulados, né, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Né? A vontade que eu tenho é uma, e o que foi posto no papel é outra. Então, aí pode ser testemunhal. E nos contratos em geral, os vícios de consentimento está no inciso 2º. O artigo 447 diz que podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas, e em seguida ele já elenca quem são essas pessoas. No caso do parágrafo 1º, quem são os incapazes? O intertido por enfermidade ou deficiência mental, o que é cometido por enfermidades ou retardamento mental ao tempo em que ocorriam os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que se deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. O que tiver menos de 16 anos, o cego, o surdo, quando a ciência dos fatos depender do sentido que lhes faltam. Então, o que seria nessa ordem? No inciso 1º, é alguém, por exemplo, com Alzheimer, que não teria como lembrar perfeitamente do que aconteceu. O que é cometido por enfermidade ou retardamento mental. Alguém que estiver internado, sei lá, por coronavírus, por exemplo, já não poderia ser uma pessoa assim. O que tiver menos de 16 anos, porque eles são absolutamente incapazes. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos seus sentidos que lhes faltam, basicamente, não tem como um cego distinguir quem era quem, porque ele é cego, e um surdo saber de onde que veio o barulho do tiro, porque ele é surdo, obviamente. O parágrafo 2º, são impedidos. Inciso 1º, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Então, se é importante a testemunha e a única testemunha é a mãe da parte, vai se admitir a mãe como testemunha, mesmo descumprindo essa regra. O que é parte na causa,
o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. E são suspeitos o inimigo da parte, ou seu amigo íntimo, e o quem tiver interesse no litígio. O parágrafo 4º. Sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento de testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Elas não são testemunhas, elas são declaradas como informantes no processo e o valor do testemunho delas é dado pelo juiz, não como se fosse uma verdade a ser dita juramentada. Como dispõe no artigo 5º que os depoimentos referidos no parágrafo 4º são prestados independente de compromisso e o juiz lhe atribuirá os valores que possam merecer. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre os fatos. Parágrafo 1. Que lhe acarreta um grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o 3º grau. E parágrafo 2, a cujo respeito por estado, profissão, deva guardar sigilo. O parágrafo 1 fala sobre os parentes, que obviamente, se você é parente ou melhor amigo, você não vai poder depor como testemunha para a pessoa, porque você pode mentir alguma coisa ou falar porque é seu amigo ou filho, pai. O parágrafo 2 fala a respeito da profissão. Por exemplo, um padre, ele não vai poder falar sobre a confissão que ele teve com uma pessoa. Do mesmo jeito que o advogado também não vai poder testemunhar falando sobre a conversa que ele teve com o seu cliente. Tudo isso para salvar os direitos importantes para cada ser humano. O artigo 449, ele fala, salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede de juízo. E daí tem o seu parágrafo único. As testemunhas, em regra, sempre devem ser ouvidas no fórum. Mas agora a gente está vivendo uma época especial de pandemia e, com isso, está podendo fazer as audiências virtuais. E, consequentemente, as testemunhas são ouvidas pelo celular. O parágrafo único, ele fala sobre as causas de testemunhas que têm enfermidades ou algum outro motivo relevante. Nessa parte, por exemplo, se a testemunha ela é cadeirante e no fórum não tem possibilidade dele entrar para dentro, o juiz poderá ver a melhor maneira para essa testemunha ser ouvida, ainda mais se ela for uma testemunha importante para o caso. Daí, o juiz poderá ver se ela vai fazer oitiva da testemunha online ou vai em algum lugar para conversar com a testemunha e tudo isso depois vai ser reduzido a termo. Certo. Indo para o artigo 450, né, as testemunhas que serão ouvidas, elas devem estar documentadas para poder ser identificadas. E, exemplo, né, no documento, lá vai constar o nome dela, vai constar o CPF dela, vai constar o RG dela, a foto identificando que ela é ela mesma, certo? Além do que vai pedir a profissão e o estado civil, e também a idade dela e o endereço completo de residência e o local de trabalho. No 451, depois de apresentado a relação das testemunhas que tratam o parágrafo 4º e 5º do artigo 357, a parte só pode substituir as testemunhas nas seguintes situações, né? Se, por acaso, ela vier a falecer, né? No inciso 1 consta, né? E o inciso 2 é por motivo de doença, né? E ela estiver capacitada de depor. E também tem o inciso 3º, que tendo mudado de residência ou local de trabalho, não foi encontrada a testemunha, né? Nesses casos, né, é possível a substituição. Aí, caindo no 452, depois do arrolamento das testemunhas, o juiz da causa, se caso o juiz for arrolado como testemunha no 452, ele pode declarar-se impedido, né? Ele pode ter conhecimento dos fatos, podem vir a influir na decisão. Caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir do seu depoimento, certo? E o inciso 2º diz que, se nada souber, mandará excluir o seu nome do rol de testemunhas. Caindo no 453, as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, né? Exceções são as que prestam depoimento antecipadamente, né? Eles alegam o motivo que precisa antecipar o depoimento, vão lá, faz o requerimento, né, e antecipa o depoimento. E no inciso 2º, né, as que são inquiridas por carta.
O parágrafo 1º, a oitiva da testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, ela poderá ser realizada por meio de videoconferência, né? E aí cabe ao juízo, então, né, ele providenciar a maneira mais própria de transmissão e recepção de som e imagem, né, que está no parágrafo 2º dessa situação. O artigo 454 ele vai dispor o seguinte: são inquiridas em sua residência ou onde exercem sua função. Inciso 1º, o presidente, o vice-presidente da República. Inciso 2º, os ministros de Estado. Inciso 3º, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Inciso 4º, o Procurador-Geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5º, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 6º, os senadores e deputados federais. Inciso 7º, os governadores dos estados e do Distrito Federal. 8º, o prefeito. 9º, os deputados estaduais distritais. 10º, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. 11º, o Procurador-Geral de Justiça. 12º, embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Ou seja, as autoridades elas vão dispor de alguns benefícios para a oitiva do seu depoimento. O parágrafo 1º vai dispor o seguinte: o juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Então, o juiz ele vai solicitar que a autoridade ela informe dia, hora e local que seja melhor para que ela seja ouvida, para que ela venha a depor. Parágrafo 2º. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Ou seja, não se manifestou a autoridade dentro de um mês, quem vai decidir, então, dia, hora e local vai ser o juiz. E ele vai procurar fazer isso, vai procurar que essa audiência seja realizada principalmente na sede do juízo. Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente. A sessão agendada para a colheita de seu testemunho, no dia, hora e local por ela mesma indicados. Ou seja, além de ter escolhido o dia, hora e local, a autoridade ela não compareceu e não depois. Então, quem agora vai escolher o lugar, o dia, a hora da audiência vai ser o próprio juiz e a autoridade ela vai ter que comparecer. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Ou seja, não é obrigação do juiz intimar a parte que foi a testemunha que foi arrolada pela parte. Isso é obrigação do advogado. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Ou seja, a intimação ela deve ser por AR e o advogado, pelo menos com 3 dias de antecedência à audiência, ele tem que juntar uma cópia dessa correspondência da intimação que foi enviada a essa testemunha. Parágrafo 2º. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que se trata o parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu da sua inquirição. Ou seja,
o advogado da parte, ele pode assumir a responsabilidade de levar a testemunha no dia da audiência e não enviar a intimação para ela. Mas, caso a testemunha ela não compareça em juízo no dia da audiência para depor, vai se entender que se desistiu da inquirição daquela testemunha, não tendo como colocar outra no lugar daí. Parágrafo 3º. A inércia da realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º importa da existência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4º. A intimação será feita pela via judicial quando? Então, esse parágrafo 4º ele apresenta uma exceção para a gente. Sempre será realizada a intimação pelo advogado da parte, exceto nessas exceções. Inciso 1º. For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo, então daí vai ser enviada uma intimação judicial. Inciso 2º. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Inciso 3º. Figurar no rol de testemunha servidor público ou militar, hipótese em que o juízo requerirá ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Ou seja, a intimação não vai ser enviada diretamente para essa pessoa, mas para aquele para o superior dela. Inciso 4º. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Então, se o Ministério Público ou a Defensoria Pública arrolou, automaticamente a intimação vai ser judicial. Inciso 5º. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454, que a gente acabou de ler. Então, se for uma das autoridades que já foi citado no artigo 454, também vai ser por intimação judicial. Parágrafo 5º. A testemunha que intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Ou seja, se intimada pela parte ou judicialmente não compareceu, então ela vai ter que arcar com as despesas do adiamento da audiência. O artigo 456, ele fala sobre a ordem sucessiva das testemunhas. Por exemplo, primeiro são ouvidas testemunhas das partes. O que seria isso? Testemunha que ela é acionada pelo Ministério Público ou pelas vítimas. E só depois a testemunha do réu. Só que o parágrafo único, ele fala que o juiz ele tem uma exceção também, que ele pode alterar essas ordens. O artigo 457, ele dispõe assim: antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1. É lícito a parte contraditar as testemunhas, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspensão, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 apresentadas no atos e inquiridos em separado. O advogado de acusação, ele pode contradizer a testemunha e buscar ver se ela está falando a verdade ou não. O parágrafo 2º, ele fala: sendo provadas ou confessadas os fatos que se refere o parágrafo 1, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Bom, o juiz ele tem o poder de dispensar a testemunha, mas acaso a testemunha ela seja qualificada como informante, isso será muito prejudicial para a testemunha. O parágrafo 3º ele fala: a testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando motivos previstos nesse código, decidindo o juiz de planos após ouvidas as partes. A testemunha ela também pode negar-se caso seja feita alguma pergunta que seja muito impertinente ao momento, que não tenha nada a ver com o caso que está sendo tratado naquela audiência. O artigo 458, ele fala: ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que lhe souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal, que ele faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Bom, a testemunha, na hora da oitiva dela, ela não pode mentir, e na hora que ela começa a fazer a oitiva dela, o juiz já avisa que se ela
mentir alguma coisa, ou até mesmo omitir, vai ter sanções contra ela nessa parte. O artigo 459 discorre assim: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Começará pela que a rolou, não admitindo ao juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória, ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feitas pelas partes. Bom, o juiz, ele que escolhe na hora que a testemunha vai ser ouvida ou não. Isso daí é o juiz quem decide. O parágrafo 2, ele fala que as testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não lhe fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capaciosas ou vexatórias. Bom, geralmente, os advogados de acusação, eles querem fazer perguntas para as testemunhas para induzi-las a responderem ou a pensarem em alguma coisa. E isso não pode, como está escrito no parágrafo 2. Parágrafo 3. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer. Bom, se a parte o requerer, as perguntas que o juiz cancelarem, que o juiz não colocará termo, mas se por um acaso ele cancelar uma pergunta que foi feita, daí vai ter que estar tudo escrito no termo, mas assim só se a parte o requerer. O artigo 460 ele versa sobre os meios de documentação da gravação e do registro, nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º, que o depoimento poderá ser documentado por meio de gravação, quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação. O depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores, que é todo mundo da audiência. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica, e tratando-se de autos eletrônicos, observar-se o disposto neste código e na legislação específica sobre a parte eletrônica de atos processuais. O artigo 461 diz que o juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento das partes, no inciso 1º, a inquirição de testemunhas referidas na declaração da parte ou das testemunhas, segundo, a cariação de 2 ou mais testemunhas, de algumas delas com a parte, quando sobre o fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Para que isso? Primeiro, o que é uma cariação? Quando você coloca 2 testemunhas ou mais, cara a cara, por isso que é a cariação, para falarem sobre um ponto que ficou incontrovertido na questão para que o juiz possa decidir claramente, certo? O parágrafo 1º. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Reduzir a termo é a maneira bonita de falar, colocar no papel. Parágrafo 2º. A acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real. O artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento das despesas que efetuou para o comparecimento à audiência, devendo a parte pagar logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. Então, se a pessoa tem que pegar um ônibus para ser testemunha, ela pode cobrar esse valor. E o artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público, e pelo parágrafo único, a testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, que é a CLT, não sofre por comparecer em audiência perda de salário nem desconto no tempo de serviço. E essas foram as referências por nós utilizadas para a realização da apresentação. E agradecemos a todos que nos prestigiaram até aqui. Muito obrigada.